Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Em tempo, eu queria agradecer aos irmãos pelas orações em meu favor, da Fernanda, que perdeu o avô na semana passada. Nós estivemos viajando e por isso precisamos interromper a série de mensagens que nós estávamos aqui estudando juntos. Então, agradeço aos irmãos, temos recebido o consolo do Senhor, especialmente a Fernanda. E hoje nós vamos dar seguimento nos nossos estudos aqui na segunda carta de João, e nós já passamos algum tempo considerando a biografia do apóstolo João, o contexto que originou essa epístola e a atitude de João na qualidade de presbítero diante de falsos ensinos que abalavam as igrejas da Ásia Menor no final do primeiro século. E assim, havendo entendido tudo isso daí, a gente deixa agora de lado a palavra presbítero. Nós vamos tomar agora uma passagem completa. Leiamos então os primeiros 4 versículos desta carta. 2 João, do verso 1 ao 4. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração, irmãos. Pai Santo, nós estamos reunidos aqui como igreja diante da Tua Sagrada Palavra e reconhecemos a nossa incapacidade de compreendê-la, de obedecê-la e a mim de pregá-la claramente à Tua igreja. Por isso nós pedimos a Tua ajuda, que Teu Espírito Santo nos visite essa noite e ajude-nos a entender, a perceber, a viver à luz da realidade de que a verdade é a coisa mais importante das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. A primeira coisa que nós devemos fazer ao abordar essa passagem, o método aplicável não somente a esta passagem, mas também a toda e qualquer passagem das Escrituras, é captar o argumento em geral. Primeiramente, nós tomamos então a passagem completa, como nós fizemos aqui, lemos toda, descobrimos o que há nela em geral, a ênfase do autor, o assunto principal, o grande tema, e só depois nós descemos às particularidades, aos detalhes do texto. E o apóstolo João nos fornece a palavra-chave para interpretar essa passagem. 5 vezes nos versículos iniciais, João usa a palavra grega aletheia, que significa verdade. E o apóstolo está cheio de Deus, cheio da verdade de Deus, que é a verdade que é a autoexpressão de Deus. Provérbios 4, 23 diz que do coração procedem as saídas da vida. Uma outra tradução, a Nova Versão Transformadora, diz: Ele dirige o rumo de sua vida. E certa vez o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 34, que a boca fala do que o coração está cheio. Certamente João então está consumido pela verdade no íntimo e a sua boca está transbordando a verdade. Se você ler a terceira carta de João, que tem apenas 15 versículos, uma outra carta que vem a seguir, você verá que também essa é a sua ênfase. 6 vezes ele usa a palavra verdade. Nos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas, a palavra verdade e os derivados dessa palavra aparecem raramente. Quase não há ocorrências da palavra verdade nos evangelhos. Mas nos escritos de João, o conceito de verdade é melhor desenvolvido e a linguagem nesses termos é muito mais frequente. Agora, que é a verdade a que João se refere? A verdade aqui para João é Jesus Cristo.
Jesus Cristo encarnado. E nós podemos compreender melhor isso, esse conceito joanino de verdade, quando nós levamos em conta o pano de fundo hebraico. Para João, a verdade tem ligação com o conceito hebraico de verdade, correspondente à palavra hebraica emet, que significa firmeza inabalável, fidedignidade, constância, fidelidade ou verdade. O uso mais comum desse termo é para descrever os atos e o caráter de Deus no relacionamento com o seu povo. O povo de Deus, então, pode confiar que Deus, ele vai agir com fidelidade em relação a eles. Deus vai cumprir as suas promessas e os seus pactos, as suas alianças. Ele é confiável, Deus é fiel. E no Antigo Testamento, a fidelidade de Deus é combinada com frequência com uma outra palavra hebraica, a palavra hebraica hesed, que é de difícil tradução para o português, mas envolve a ideia de misericórdia, a ideia de graça, aliança de misericórdia ou amor da aliança. E Deus manifestou o seu amor e fidelidade, ou se preferirem misericórdia e fidelidade, de um modo mais notável por ocasião da renovação da aliança, daquele pacto no Monte Sinai no Antigo Testamento. E é essa aliança que é a base dos atos de Deus em relação ao seu povo. Quando o Senhor desceu numa nuvem ali no Monte Sinai, Moisés exaltou as características de Deus. Vá a Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Você vai conferindo aí na sua Bíblia. Êxodo 34, 6 diz assim: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em hesed, grande em misericórdia e fidelidade, emet. É isso que no Antigo Testamento, meus irmãos, caracteriza Deus como Deus verdadeiro, em contraste com os deuses falsos ou ídolos naquela dispensação. Em outras palavras, Ele, o Senhor, é o Deus verdadeiro, o Deus verdadeiramente real, justamente porque, diferentemente dos ídolos, Ele é capaz de agir na terra com bênçãos e juízos de acordo com a sua palavra. A bênção e cuidado de Deus para com o seu povo é segura, então, certa, infalível, bem como a punição dos ímpios. E todos os atos de Deus, bênção ou juízo, são fidedignos, são confiáveis. Assim, o que Deus espera dos homens? Deus espera dos homens que lhe respondam em fidelidade, que os homens respondam fielmente à fidelidade de Deus. Deus é merecedor de toda a confiança e, portanto, no Antigo Testamento, Israel deveria permanecer fiel e constante na observação da lei. Você lê agora em Josué, capítulo 24, versículo 23. Josué, capítulo 24, versículo 23. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os seus deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. A mesma coisa vai ser dita no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Vamos avançando no Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 12, verso 24. Diz assim: Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. E ainda mais um exemplo dessa mesma verdade no Salmo 31, versículo 23. Salmo 31, versículo 23. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Mas, meus irmãos, a obrigação de ser fiel a Deus se aplicava não apenas a Israel como nação. Os indivíduos também precisavam ser fiéis, verdadeiros, viver de acordo com os mandamentos de Deus. Davi, é por isso que ele ora no Salmo 43, versículo 3. Você vai avançando. Salmo 43, versículo 3, diz assim: Envia a tua luz e a tua verdade, a tua emet,
para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. E a oração deste salmo aqui é uma oração para que Deus mostre o que é verdadeiro diante do engano de um povo infiel e injusto, como deixa claro o versículo 1 deste salmo. Davi também percebe, depois de se arrepender do seu pecado de adultério, que Deus deseja um coração fiel e livre de auto-enganos. Nós lemos o seguinte no Salmo 51, versículo 6. Salmo 51, verso 6. Diz assim Davi, naquela experiência tremenda de arrependimento que ele registrou nesse salmo: sei que desejas a emet, a verdade no íntimo, diz Davi. E no Salmo 15, voltando um pouquinho mais, o Salmo nos ensina que o homem que agrada a Deus é aquele cuja vida toda é direcionada à verdade de Deus. Nós lemos nos versos 1 e 2 do Salmo 15, assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem pode morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a emet, fala a verdade. O problema, meus irmãos, é que no Antigo Testamento nem judeus nem gentios estão vivendo de acordo com a vontade revelada de Deus. Há ausência de verdade e de fidelidade. Nós lemos em Isaías 59, versículo 15, o seguinte: Isaías 59, verso 15: sim, a emet sumiu, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu e desaprovou não haver justiça. Então a desobediência de Israel significa que não há fidelidade e misericórdia, não há emet e hesed, ou verdade e amor, nem o conhecimento de Deus na terra. Vá para Oséias capítulo 4, versículo 1. Oséias, profeta menor, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A emet, a fidelidade, e o amor, hesed, desapareceram desta terra, como também o conhecimento do Senhor. Mas a nota de esperança do Antigo Testamento é que quando Deus trouxer a salvação e paz ao seu povo, o amor, a hesed, a fidelidade, emet, se encontrarão e a fidelidade brotará da terra. Você vê isso claramente, essa promessa maravilhosa, antecipando a glória do Novo Testamento no Salmo 85, capítulo 9, Salmo 85 do verso 9 ao 11. Salmo 85 do verso 9 ao 11 diz assim: perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, hesed e emet se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade, a emet, brotará da terra, e a justiça descerá dos céus. Neste salmo aqui, a Nova Versão Transformadora traduz a dupla hesed e emet como amor e verdade. O amor e a verdade se encontram, diz a NVT, na tradução aqui deste salmo. Na Almeida, Revista Atualizada, esse par amor e fidelidade é traduzido como graça e verdade. A graça e a verdade encontram-se. Agora, meus irmãos, ouçam-me com atenção. O único lugar no Novo Testamento em que os equivalentes para os conceitos de amor, hesed, e fidelidade, emet, aparecem juntos, é no prólogo do Evangelho de João. Vá comigo para João capítulo 1, verso 14. João capítulo 1, versículo 14. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, caris e de verdade aletheia, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai. Graça e verdade, caris e aletheia, os dois termos gregos correspondentes para hesed e emet no Antigo Testamento, amor e fidelidade. Então é óbvio que para João o amor e a fidelidade, ou a graça e a verdade, que Deus demonstrou por toda a história de Israel, por todo o Antigo Testamento, alcançou a plenitude prometida na encarnação do Senhor Jesus Cristo, cheio de graça e verdade, cheio de hesed e emet, cheio de amor e fidelidade. Em outras palavras, o plano salvador de Deus
prefigurado na história de Israel, agora se cumpriu plenamente na vinda de Cristo. Cristo é o amém e o sim de todas as promessas de Deus, conforme diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Então, quando Jesus disse em João 14,6, eu sou a verdade, ele quis dizer que ele é a plena revelação e a incorporação do propósito redentor de Deus. E isto é completamente diferente e superior a tudo quanto Deus fez no passado. Há algo novo acontecendo aqui em relação ao Antigo Testamento. Porque na Antiga Aliança, embora houvesse uma demonstração do amor e da fidelidade de Deus, se preferirem, da graça e da verdade de Deus, a plena compreensão disso jamais, meus irmãos, poderia ser alcançada em termos da lei mosaica. Mas agora, tudo isso está sendo revelado e incorporado em Cristo. E a verdade de Deus, além de incorporada em Cristo, também é manifesta em sua palavra, porque Jesus fala a verdade. Ele disse aos fariseus, você vai lembrar lá em João 8,40, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. E também no versículo 45 Jesus diz, no entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Jesus confrontando duramente aqui os religiosos com a verdade de Deus. Jesus também disse a Pilatos que ele veio dar testemunho da verdade. Essa era a missão de Jesus, falar a verdade. Nós lemos em João 18,37, o diálogo de Jesus com Pilatos. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade, disse Jesus, me ouvem. Então, para João, claramente a verdade, aletheia, e a fidelidade, emet, do Antigo Testamento, na verdade, claramente para João, deixa eu reformular, a verdade aletheia no Novo Testamento é a fidelidade emet do Antigo Testamento. A propósito, essa palavra hebraica emet, traduzida para o português como fidelidade ou verdade, é composta por apenas 3 consoantes. Começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph, continua com a letra do meio, men, e termina com o tav, a última letra do alfabeto hebraico. Por essa razão, os antigos rabinos, eles ensinavam que a verdade é o início, meio e fim, abrangendo toda a realidade. Embora o alfabeto hebraico tenha simbolismos complexos, significados numéricos, isso daqui é uma analogia tendenciosa e forçada dos antigos rabinos. No entanto, o uso metafórico que Jesus faz do alfabeto grego, tomando a primeira e a última letras para se referir a si mesmo como aquele que abrange toda a realidade. O uso que Jesus faz é confiável e incontestável. Nós lemos ele dizendo em Apocalipse 22:13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Alfa e ômega fala sobre a divindade, a soberania e a eternidade de Cristo, afirmando a plenitude de Jesus, a abrangência, a inclusividade de Cristo em todas as coisas. Ele é o autor e o Criador de toda a existência, de todo o cosmos, bem como aquele que traz à conclusão todas as verdades reveladas. Jesus é o começo e o fim da revelação. Ele é a verdade que abrange o início, o meio e o fim. Nesse ponto, então, devo fazer uma pausa aqui e dizer a vocês que a verdade sempre será a verdade. A verdade, ela é eterna. A verdade não muda com o tempo. Não muda em função do passado, do presente, do futuro, da cultura. E essa verdade é a respeito de Jesus. Céus e terra passarão, mas a verdade não passará nem mudará. É o ensino das Escrituras. Então agora você tem uma ideia porque João dá ênfase à verdade nesses 4 primeiros versículos. A verdade a que João se refere, e reitero, é a verdade que Jesus Cristo veio em carne, a graça e a verdade em sua plenitude, o evangelho em sua completude. Cristo é o lugar da verdade final de Deus.
Assim, você vê que no seu evangelho, João dá ênfase às afirmações exclusivas de Jesus e na singularidade da sua pessoa e obra, contra as afirmações parciais da verdade encontradas na religião de Israel. Havia uma verdade no judaísmo, mas era uma verdade parcial. A completude está em Cristo, e foi isso que eles não estavam conseguindo enxergar por ocasião da vinda de Jesus. E aqui em 2 João, a forte ênfase é na verdade acerca de Jesus Cristo em oposição à mentira dos hereges. No Evangelho, em oposição à verdade parcial no judaísmo. Aqui em 2 João, a verdade acerca de Jesus Cristo em oposição à mentira dos hereges, os quais negavam a humanidade de Cristo, como diz o versículo 7 de 2 João. Portanto, é como se a primeira coisa que João quisesse que os seus leitores soubessem e que eles não tivessem dúvida nenhuma, é que embora muitos falsos mestres estivessem à solta nesse mundo de mentiras, nesse mundo de enganos, a verdade tinha primazia em sua vida. E ele não podia pensar em si mesmo, em suas relações pessoais, à parte de Cristo, separadamente de Cristo. E ele deseja que essa senhora, a qual ele escreve, também pense sempre em termos da verdade, que considere a verdade acerca de Jesus, que a verdade sempre tenha supremacia, hegemonia, primazia em tudo, porque o mundo jaz no maligno e está infestado de falsos profetas a serviço de Satanás. E se vocês lerem os demais escritos de João, vocês verão que ele é um homem completamente absorvido, controlado, impulsionado pela verdade. E ele usa a palavra verdade 72 vezes nos seus escritos. Tudo em sua vida gira em torno da verdade acerca de Cristo. A totalidade do ensino de João, meus irmãos, é que Jesus de Nazaré, a pessoa humana, o carpinteiro que viveu neste mundo, é o Filho de Deus encarnado, a demonstração plena da graça e da verdade de Deus. Há nos escritos de João uma cristologia, um ensino sobre Jesus tão refinado quanto nós encontramos em Hebreus. A verdade a respeito de Cristo é o grande tema de João, é o grande assunto dele. Ele inicia o seu evangelho falando de Jesus, faz o mesmo em sua primeira carta, e aqui em 2 João, e também em 3 João, nós temos logo na introdução a verdade acerca de Jesus Cristo, mencionada repetidamente, como nós estamos vendo aqui, 5 vezes nesses 4 primeiros versículos. E ele não consegue, então, nós concluímos com isso, começar a falar sem imediatamente dizer algo a respeito de Jesus, algo acerca da personificação da verdade, que é Cristo. Para João, a verdade, a plenitude do Evangelho era o princípio, o meio e o fim. E vocês verão que essa não era somente a grande característica do apóstolo João, mas também de Paulo, de Pedro, a de Estevão e de todos os outros santos do Novo Testamento. E acima de todas as coisas, a verdade, a supremacia da verdade, a primazia da verdade, também deve ser a que caracteriza todo o cristão, eu e você, porque nós vivemos num mundo governado por Satanás, o pai da mentira. E esse é um excelente teste, meus irmãos, para nós aplicarmos a nós mesmos. A verdade está em primeiro lugar na minha vida. Jesus ocupa o primeiro lugar, o lugar central nos meus pensamentos, nas minhas ações, nas minhas motivações. A verdade está centralizada na minha mente, no meu coração, na minha vontade, nas minhas conversações, nos meus negócios. Jesus Cristo salvou você dessa maneira, meu irmão, a ponto dele ocupar o lugar central da sua vida? Considero a reflexão sincera nestas questões muito importante, porque é o que me parece, alguns crentes estão sempre falando de bênção, estão sempre falando de vitórias, de experiências, da igreja, do ministério, e em alguns casos, principalmente dos seus problemas e angústias, embora sejam reais, sejam dolorosos, mas falam pouco da verdade acerca de Jesus Cristo, pouco acerca do Evangelho. Estão focados em si mesmos, em suas realizações, não em Jesus e nos interesses do reino. Isso é verdade ao seu respeito, por acaso, meu irmão?
Há também alguns que parecem por demais entusiasmados com o estudo da teologia, dos conceitos teológicos, do grego, do hebraico, e isso especialmente entre os mais jovens. Eles falam das suas últimas leituras teológicas, comentam sobre os famosos teólogos, discorrem sobre os termos teológicos, eleição, regeneração, justificação, supra, infra, lapsarianismo, união hipostática de Cristo. Todavia, embora pareçam arrebatados ao terceiro céu, quando falam dessas coisas, é um interesse puramente acadêmico, frio, sem ardor por Jesus e sua obra, sem ardor por Cristo e a sua missão. Nada é dito sobre Jesus, a beleza incomparável de Cristo, nenhum louvor e gratidão flui dos lábios pelo Evangelho do Senhor Jesus, nenhum maravilhamento, devoção pessoal em relação à verdade estupenda de Jesus Cristo, Deus encarnado para a salvação de todo pecador que se arrepende e crê no Filho eterno de Deus. Você pode ter diplomas acadêmicos em teologia, dominar sistemas teológicos e até mesmo reprovar e refutar heresias, odiar a obra dos nicolaítas, como a igreja de Éfeso, mas se a verdade a respeito de Jesus não ocupa o lugar central na minha e na sua vida, se Jesus não é o principal assunto, se as motivações das suas ações, inclusive o estudo da teologia, não são ardente amor por Jesus, então você está crescendo apenas em conhecimento, não em graça. Dito de outra forma, você está inchando intelectualmente em orgulho, mas vazio de graça. Esse teste também é aplicável aos pregadores e à mensagem que estão trazendo. E é importante que você aplique esse teste a respeito de quem você ouve, aonde você vai, igreja que você visita. Eles estão falando acima de tudo da verdade acerca de Jesus. A verdade tem primazia no sermão. Jesus é o início, o meio e o fim do sermão. Ou eles estão contando histórias, anedotas, recomendando experiências pessoais, falando de si mesmos. Quantas vezes o pregador menciona histórias ou pronome eu no sermão? Quantas vezes ele recomenda-se a si mesmo? Quantas vezes ele fala de si durante a mensagem? Com que frequência ele prega as suas histórias e as suas experiências? Ele prega Jesus e também um pouco de si mesmo? Jesus é o início e o fim, mas o eu é o meio do sermão? Glória dividida. Não importam as suas experiências, as suas histórias, eu não quero ouvi-lo. Dê-me a mensagem a respeito de Jesus, dê-me o Evangelho, nós estamos aqui, nós vamos a uma igreja para ouvir falar de Jesus, nós não estamos interessados em homens. Aprendamos a lição deste homem de Deus, deste velho apóstolo aqui, que avançou muito em comunhão com Deus. Ele falava pouco de si mesmo, ele nem sequer menciona o seu nome nos seus escritos, ele dizia apenas que era o discípulo a quem Jesus amava. Por outro lado, ele falava muito de Jesus, enfatizava a verdade sobre Jesus. A verdade sobre Jesus vinha sempre em primeiro lugar, preenchia todo o resto. Não restava espaço para João falar de si mesmo. Ele não escreveu uma autobiografia, ele não escreveu um livro sobre as suas realizações, ele não estava buscando glória e projeção pessoal. Não, João falou unicamente sobre Jesus, da sua obra salvífica na cruz e o que Jesus exige dos seus discípulos. Quanto mais João cresceu na graça, meus irmãos, e devemos aprender do seu exemplo, menos ele quis ser o primeiro. E quis que a verdade sobre Jesus tivesse a supremacia, a primazia em tudo. Em contraposição, os falsos mestres ambiciosos queriam o primeiro lugar, queriam projeção pessoal, queriam glória humana. E você vai ver isso claramente quando nós chegarmos a 3 João, na figura de um falso mestre. Imagino que as pessoas diziam depois de ter um encontro com João e ouvi-lo por alguns instantes: foi bom passar um tempo com João. Foi bom passar um tempo com o apóstolo João. Ele está cheio de Jesus, falou o tempo todo de Cristo, não perde tempo com assuntos frívolos, tolos. Ele ama a verdade. João não negocia com o erro, ele é apaixonado pela verdade. A verdade tem um primeiro lugar na vida de João. Como é encorajador passar um tempo com João, ficar na sua presença e sair de lá cheio de Jesus, porque é de quem ele está falando.
Então, a prova de que você realmente está crescendo na graça, de que você está cheio de Jesus, é que a verdade é suprema em sua vida, que você está falando menos de você ou de quaisquer outros assuntos e muito mais a respeito da verdade, especialmente a verdade acerca de Jesus e buscando os interesses do reino. Meus irmãos, eu falo isso, como a gente tem dito, pregando para nós mesmos em primeiro lugar. Porque como eu estou envolvido no ministério, é muito tentador a gente estar falando do ministério o tempo todo, da igreja. Mas e Jesus? É muito fácil se perder no meio de um sistema religioso, da mecânica do ministério, e esquecer que a motivação é Jesus, que nós estamos aqui por causa dele. Que nós devemos não perder o maravilhamento com a pessoa de Cristo. Se ainda há muito espaço para falarmos de nós, quer dos nossos problemas, quer dos nossos gostos e preferências, ou do quão maravilhoso e exemplar nós somos, é porque ainda tem muito espaço preenchido pelo ego, e Jesus ainda precisa completar todo o resto da sua vida, ter a primazia. Mas eu ainda não esgotei, suportem-me um pouco mais, porque em um mundo de mentiras, a verdade deve ter primazia, não apenas no que diz respeito aos crentes em particular, mas também em relação à igreja, o conjunto total de crentes. E este é meu segundo ponto. A verdade deve ter primazia não apenas no que diz respeito aos crentes em particular, mas também em relação à igreja. A igreja tem um papel claramente definido pela Bíblia, meus irmãos. Nós não precisamos inventar nada, nós não precisamos acrescentar nada, subtrair nada. Está definido na Bíblia. Deus definiu o papel da igreja na Bíblia, e nós devemos apenas obedecê-la. Um versículo resume bem esse papel. Escrevendo a Timóteo, o jovem pastor da igreja de Éfeso, Paulo diz que a igreja é chamada a ser coluna e baluarte da verdade. Vá para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E eu vou ler também o 14 para contextualizar. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: escrevo-lhe estas coisas, Paulo escrevendo a Timóteo, espero ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Meus irmãos, e os leitores de Paulo, eles entenderam prontamente essa linguagem arquitetônica de coluna e fundamento aqui. Porque em Éfeso, que era a quarta maior cidade do Império Romano, com cerca de 250 mil habitantes, estava localizado o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, junto com os jardins da Babilônia e as pirâmides do Egito e outras maravilhas. Eu estou me referindo à lista das 7 maravilhas do mundo. E esse templo foi considerado uma das maravilhas da antiguidade. Era o terceiro templo construído em homenagem à deusa Diana, porque o primeiro foi destruído por uma inundação e o segundo por um incêndio criminoso. E a grande característica desse templo é que ele tinha um imenso telhado, uma estrutura de pedra apoiada por 127 pilares maciços de mármore sólido, esculpidos e depois revestidos de ouro e cravejados com joias, com 18 metros cada uma, e cada pilar foi doado por um rei e levava o nome dele. E debaixo dessas sólidas colunas que sustentavam ali o telhado do templo, tinha uma base maciça, uma enorme fundação de pedra. No geral, toda a estrutura tinha 137 metros de comprimento, 69 de largura, 18 de altura, além das 127 colunas de sustentação. E no centro do templo estava uma estátua da deusa Diana, onde os visitantes deixavam as suas oferendas e adoravam a imagem dela. Então esse era o maior templo do mundo antigo. O grego Antípatro de Sidom, famoso por ser o criador da lista das 7 maravilhas do mundo, colocou o templo de Diana no topo da tabela e ele exclamou dizendo o seguinte: eis que longe do Olimpo o sol nunca pareceu tão grandioso. E Alexandre o Grande, que visitou Éfeso por volta de 334 a.C., ele ficou impressionado, aquele grande homem, aquele grande imperador, que tinha um império imenso, ficou impressionado com o tamanho descomunal do templo, mesmo vendo apenas
apenas as ruínas do incêndio do segundo templo. E toda aquela magnitude arquitetônica, toda aquela estrutura colossal, era um monumento a um ídolo, era um monumento à mentira, era uma homenagem a Satanás, um testemunho da mentira, para homenagear o engano. A igreja, por outro lado, deve ser um monumento da verdade, coluna e base da verdade. Meus irmãos, assim como as 127 colunas e a base de pedra sustentavam aquele templo da mentira, aquele monumento da mentira, nós, a igreja, somos o alicerce e o pilar da verdade, de todo o conselho de Deus. Não podemos escolher as que são as verdades mais agradáveis a nós. Nós devemos sustentar todas, especialmente a verdade acerca de Jesus. Devemos sustentar a verdade, defender a verdade, falar a verdade, viver a verdade. Em outras palavras, a verdade deve ser central na igreja. E a verdade que conhecemos acerca de Jesus e de todo o conselho de Deus é a que está revelada nas Escrituras. A igreja não é a verdade. A igreja não é a autora da verdade e, portanto, não pode alterar, adicionar, subtrair das Escrituras nada, não pode omitir os seus aspectos ofensivos para torná-la mais palatável. Muito menos a igreja deve destruir a mensagem. A igreja não é chamada para sustentar tradicionalismos e status quo. Esse não é o papel da igreja. Isso não é definido pela Bíblia que a igreja deve fazer. A igreja é chamada para ser a pilastra e o sustentáculo da verdade, tão somente da verdade. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Você tem o budismo, o islamismo, o hinduísmo, o espiritismo, o catolicismo romano, o candomblecismo, e a verdade não está lá. A verdade não está lá. E algumas dessas religiões ergueram templos, monumentos da mentira. Os budistas ergueram o Borobudur na Indonésia. Os muçulmanos a grande mesquita de Meca na Arábia Saudita. Os católicos romanos o Vaticano. Todos esses sustentam a mentira, o engano, tradicionalismos e doutrinas de demônios. E a igreja evangélica, a igreja de Jesus, deve passar longe disso. Somente a igreja cristã tem a verdade. Somente nós temos a verdade. Isso parece orgulhoso ao mundo. O mundo está gritando na nossa cara. O mundo está gritando, afrontando a igreja. E quando nós falamos a verdade, nós somos considerados orgulhosos pela nossa convicção. Mas isso também pesa. Nós temos a verdade, isso pesa sobre nós, a verdade pesa. E a igreja, nós devemos sentir o peso da verdade. Devemos sentir o peso da nossa responsabilidade das Escrituras. A igreja deve permanecer imóvel sob a verdade revelada da palavra de Deus. E eu quero que você entenda melhor o tamanho, a dimensão de nossa responsabilidade. Considere isto, você sabia que Deus exaltou a palavra ao nível do seu nome? Você já parou para se conscientizar disso? Isso está em nossa posse. Olha o Salmo 138, verso 2. Salmo 138, versículo 2. Vai esse texto. E tenha ele no seu coração, para que você nunca perca de vista a importância que Deus dá à sua palavra. Ele a exaltou ao nível do seu nome. Salmo 132, verso 2 diz assim: voltado para o seu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, do teu hesed e da tua emet, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Meus irmãos, que tremendo isso daqui. Exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Deus é grande, é glorioso, Deus é pesado. A propósito, a palavra hebraica para glória significa peso, carga, substância. A glória de Deus, ela é pesada. A glória de Deus, ela é esmagadora, como se uma capa caísse sobre o ambiente e expulsasse todas as impurezas dali. E a palavra é tão pesada quanto Deus é pesado, de acordo com o Salmo 138. Exaltaste todas as coisas acima do teu nome e da tua palavra. Então, a verdade, ela é suprema, a verdade é pesada, é primordial, e nós devemos juntos sustentá-la e colocá-la em primeiro lugar e acima de tudo, sem adulterá-la, custe o que custar, porque somente a verdade pode afastar o pecado, a iniquidade, a mentira e o engano. Pecado, mentira e engano não se resolve com boas relações e diplomacia, se resolve com a verdade.
Essa é a marca da verdadeira igreja, meus irmãos, da igreja pura, a primazia da verdade. A verdade é suprema, inegociável, ocupa o centro, preenche tudo. A igreja verdadeira morre abraçada com a verdade, literalmente. Milhares de cristãos pregaram com a vida o preço de sustentar a verdade até o fim. Custe o que custar, doa a quem doer, inclusive os grandes impérios. Você está pronto para morrer pela verdade? Na realidade, você está primeiramente pronto a ser rejeitado pela sociedade e até mesmo por alguns evangélicos por causa da verdade? Ouça-me, se você quiser viver a verdade, se você quiser sustentar a verdade, sabe que às vezes até os evangélicos vão estar contra você. Você está preparado para isso? Agora, se você teme ser rejeitado pela sociedade ou pelos evangélicos por causa da verdade e não se posiciona naquele ponto da verdade que o mundo e os pseudos cristãos estão atacando, então fique bem tranquilo. Não se preocupe, porque você sequer corre risco de rejeição, tampouco de morte. Em outras palavras, se você não se posiciona contra a ideologia de gênero, o aborto, a liberação das drogas, o feminismo, o marxismo e outros falsos ensinos e modismos da atualidade, fique muito tranquilo, relaxado e sereno. Porque o risco de rejeição e, em alguns casos, de morte é apenas para quem coloca a verdade em primeiro lugar e acima de tudo, e não para infiéis e covardes. Martinho Lutero coloca a questão da seguinte forma: ouça-me com atenção, se eu exponho com a voz mais alta e exponho de forma mais clara cada porção da verdade de Deus, exceto precisamente aquele ponto que o mundo e o diabo estão naquele momento atacando, eu não estou confessando a Cristo, embora eu esteja professando ousadamente a Cristo. Onde a batalha aperta é que a lealdade do soldado é provada, e ser constante em todos os campos de batalha, além desse, é inútil se o soldado vacila neste ponto. É por isso, queridos, que nós pregamos contra a identidade de gênero. É por isso que nós pregamos contra feminismo, contra a legalização do aborto e drogas, contra a justiça ideológica, contra tradicionalismos e o que for, pautas progressistas. É por isso que nós pregamos contra essas coisas, porque isso é um ataque frontal e maligno contra o Evangelho de Cristo. É nesse ponto que o mundo e o diabo estão atacando a verdade nesse momento. Então, que virtude, benefício há em ser considerado prudente, moderado, diplomático, politicamente correto, quando a verdade de Deus está sendo abalada? Que valor há em boas relações, paz, tranquilidade, conquistadas às custas de covardia e omissão? A paz, se possível, a verdade a qualquer preço, a qualquer custo. No que diz respeito a um pregador, a pior coisa que ele pode se tornar é respeitável, civilizado, domesticado, dominado e inofensivo. E se isso acontecer, aproveite que ele está de terno e gravata e apenas coloque algodão no seu nariz para seguir com o funeral, porque certamente é um homem morto pregando para uma audiência morta. João sentiu o peso da verdade, mais do que qualquer um de nós. Por isso, inspirado pelo Espírito Santo, João escreveu 3 cartas para ousadamente confrontar o erro. E por causa da verdade ele foi perseguido, preso, exilado. E depois de libertado da prisão, segundo a tradição cristã, morreu velho e sem honrarias em Éfeso. E temos 2 cartas aqui. 2ª e 3ª João, enfatizando, clamando, por assim dizer, gritando, para que vivamos na esfera de existência e limites da verdade. E em seguida nós temos Judas, que alerta a igreja sobre os mentirosos. Então, finalmente nós temos Apocalipse, anunciando, nos dando esperança, dizendo que Jesus está voltando. É assim que o Novo Testamento termina, meus irmãos, com uma gloriosa nota de esperança em meio ao engano, à mentira, à apostasia. É como se tudo isso tivesse sido ordenado, dessa forma estratégica pelo Espírito Santo, para dizer a todos nós que nós estamos nos últimos dias, que os dias são maus, são dias de mentira, são dias de loucura, de perversidade, parece que todo mundo enlouqueceu, todo mundo faz o que é reto aos seus próprios olhos, e por isso nós devemos urgentemente nos apegar à verdade até que Jesus venha, e Ele vem, certamente vem, esteja pronto. A verdade sobre Jesus ocupa o primeiro lugar na sua vida? Você sente o peso da verdade? Coloquemos a verdade
no lugar supremo, concedamos primazia à verdade, meus irmãos, a verdade revelada nas Escrituras, a verdade acerca de Jesus Cristo, a plenitude do Evangelho, e jamais nos abalemos, jamais nos movamos, jamais vacilemos, a despeito da rejeição e da perseguição, até que Cristo venha. Você é uma dessas colunas, não se mova, permaneça firme na verdade, porque nós vamos permanecer aqui, a despeito da rejeição e perseguição que pode vir do mundo e até mesmo da própria comunidade evangélica. Amém.